Uma vez disse a Abraão: meu tio, eu vou por esse caminho. Abraão olhou para a terra seca e disse: não tem problema, vá por Campina, que eu vou pela terra seca, porque não é o lugar que eu estou, mas sobre quem está a promessa de Deus. Visto que Abraão é chamado o pai da fé e amigo de Deus, porque não andava por vista, não andava por aquilo que era aparente, por aquilo que era atrativo aos olhos humanos, mas ele olhava e andava pela fé que Deus deu ao seu coração. Mesmo sendo uma terra seca, mesmo sendo uma terra árida, uma terra onde não havia frutíferas, plantas verdejantes e águas correntes, mas pela fé que Deus me deu, Abraão disse: eu ando pela fé, eu ando com Deus, eu sou amigo de Deus, e aonde eu pisar, Deus também pisa, aonde eu andar, Deus também anda, porque eu ando com Deus. E assim Ló escolheu as campinas. A Escritura diz que nas campinas verdes Ló ia edificando, fazendo as suas tendas, e quanto mais ele andava para frente edificando as suas tendas, armando e desarmando dele, a um momento ele foi parar dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra, aonde a perversão moral, aonde a imoralidade imperava, aonde as pessoas não temiam a Deus e praticavam todo tipo de pecado a céu aberto. A Escritura diz que quando Deus visita Abraão, a Bíblia diz que Ló habitava dentro de Sodoma, sobrinho de Abraão. E quando a cidade está prestes a ser destruída, Abraão pede a Deus, intercede a Deus, mas não tem acordo, não tem jeito, não havia lá um justo sequer. E assim Deus envia 2 anjos para visitar a cidade, e quando os anjos visitam a cidade, eles vão e Ló encontra Ló na entrada da cidade, e Ló percebe que aquela visita não é de homem comum. Logo Ló entende que ali há 2 varões diferentes, ele vê a presença de Deus e a visita de Deus naquela cidade. Então, quando os anjos visitam, Ló os acolhe na sua casa. E a Bíblia diz que quando os anjos estão na casa de Ló, os homens, desde os mais novos aos mais velhos, rodeavam as casas, seduzindo, querendo praticar atos imorais com os anjos. Isso para mostrar a perversão moral e a decadência moral e social dos homens de Sodoma e Gomorra. Antes que alguém julgue e diga: Deus ia destruir porque a cidade, sendo que ali havia jovens, crianças e mulheres. Mas a Escritura diz que desde os mais novos até os mais velhos cercavam a casa de Ló, querendo arrombar a porta para cometer perversão, até mesmo com os anjos. A cidade estava corrompida desde as crianças aos adultos, porque a perversão vinha desde dentro dos lares, das casas dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E ali não houve um justo sequer, mas a Escritura diz, pela primeira carta do apóstolo Pedro, dizendo que o justo Ló atormentava a sua alma justa, pelo que via e ouvia dentro da cidade de Sodoma. E ali os anjos chegam para Ló e dizem: olha, Deus vai destruir esta cidade, e aqui venho para te mandar sair deste lugar, tu e a tua família. Deus, ainda na sua misericórdia, ainda preservou a Ló por causa da promessa e das bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, sobre a sua família. Então Deus envia os anjos para resgatar a Ló, e a Escritura diz que Ló começa a pregar agora a destruição da cidade por causa do pecado e da perversão humana. Mas a Escritura diz que os genros de Ló, pessoas das suas casas e da sua família, desdenhavam dele, ria da sua mensagem, desacreditava do que Ló estava anunciando, sendo profeta de Deus naquele tempo dentro de Sodoma. Então ali eles começam a rir, e ainda o texto diz, 19, e muitos dos seus parentes pensavam que Ló estava gracejando, ou seja, Ló está contando uma piada, Ló está sendo engraçado. Essa cidade jamais será destruída, esse povo jamais perecerá pelo fogo do juízo de Deus. E assim não é diferente
nesse tempo, aonde muitos dizem o Evangelho é uma piada, o Evangelho é uma brincadeira, e os crentes estão gracejando. Desde que existe gente, se fala da volta de Cristo. Desde que existe gente, existe guerra, existe terremoto. Jesus estava contando apenas uma piada, ele estava sendo engraçado no seu tempo, mas Deus falou pela boca dos seus profetas, dizendo que nos últimos dias viria escarnecedores com seus escárnios, dizendo aonde está a promessa. Desde que nossos pais dormiram, a promessa está aí da sua vinda, mas ele ainda não veio. Mas a Escritura diz que para esse o juízo lavrado não tarda, e iminentemente virá sobre eles como um ladrão de noite, arrombando a sua porta. Então, para os escarnecedores, para os zombadores, o que resta é o fogo divino do juízo de Deus, e isso precisa ser pregado, porque muitos hoje dizem: o Evangelho virou uma brincadeira por causa dos escândalos. Os escândalos há de vir, como Jesus disse, é lícito que venha, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e lançar no mar do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Ló também não foi diferente, ele dizia: Deus vai destruir essa cidade, mas os seus genros, gente da sua casa, da sua família, que são os que mais gracejam, são os mais que levam na brincadeira a mensagem da cruz, quando é anunciado por alguém da sua própria família. Pois ele diz: eu me conheço, eu sei quem você é, eu conheço o seu passado, sei de onde você vem, quem é você para me falar alguma coisa? Jesus, quando pregou em Nazaré, em Lucas capítulo 4, Lucas escreve dizendo que enquanto ele pregava, todos mantinham os olhos fitos, arregalados, olhando para ele, para ver o poder, a autoridade do que ele expressava acerca do livro do profeta Isaías. Mas ao mesmo tempo, de repente, eles caíram em si, isso é, mas é ele o filho de José, é ele o filho do carpinteiro, filho de Maria, mora entre nós, seus irmãos, suas irmãs. Logo é alguém que eu conheço, é um carpinteiro, olha só, eu sei a vida dele, eu vi crescer entre nós. Jamais ele seria alguém que viria para anunciar a salvação, jamais ele seria alguém. Quem é ele para que Deus use? Quem é ela para que Deus use ele? Isso aí não é novo, isso aí já aconteceu no passado. 120 anos a porta da graça estava aberta, e não é dizendo: o mundo vai sucumbir no dilúvio, porque o pecado, a violência já chegou às narinas de Deus, e Deus já perdeu a sua paciência. Não é dizia: Deus vai julgar o mundo antigo e vai destruir os simples, os perversos, porque nesse tempo a Escritura diz que os homens eram famosos, mas a fama deles era de violência, de morte, de abuso de poder, de abuso de autoridade, de pecado, de iniquidade, de transgressão, e até mesmo os anjos deixou a sua habitação voluntariamente para coabitar com as filhas dos homens, e assim gerou os gemidos, os que fazia violência na terra. E por isso Deus disse: Noé, destruirei o homem, o animal, todo animal selvagem que criei, tudo que tem fôlego perecerá. Faz uma arca, entra nela, tu e a tua família, vai tu e a tua casa, vê se tu salva pelo menos alguém, salva pelo menos a tua família, porque o mundo não quer, os perversos desdenham, eles riem, eles zombam, mas você faça alguma coisa pelo menos pela tua família. 120 anos, Noé, martelando a arca, lavando madeira, subindo o morro, descendo o morro, cortando madeira, preparando a arca para aqueles que crescem a sua mensagem. 120 anos, uma idade de uma vida, isso mostra uma fé perseverante, porque quando Deus falou com ele, demorou 1 ano, 20 anos, e alguém dizendo: rapaz, Noé está encalocando, isso é coisa do passado, na terra nunca choveu, isso não vai existir, Noé deve estar ficando louco, ou quem vai acreditar nesse velho gagá? E eles passavam, ele ria da mensagem do Noé, mas enquanto eles riam, Noé dizia: cada prego batido, a minha fé está sendo edificada, cada momento que eu toco o joelho, minha fé está sendo fortalecida, cada culto que eu vou, Deus para comigo, e o meu coração
a informação adequada. E nós dizemos: a senhora tem uma cidadezinha ali que é pequena, tem um lugar pequenininho ali chamado Zoar. Deixa eu me refugiar até que a ira do Senhor passe, glória. E este lugar de refúgio, glória, se chama graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Pois aquele que está debaixo da sua graça, aquele que está escondido em Cristo, a ira de Deus já não permanece mais sobre ele, mas a vida eterna, pois passou da morte para a vida, passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas aquele que crê no Filho, a Escritura diz: já tem a vida eterna. Eu disse: eu não vou te dar. Tu já está vivendo na eternidade, não está nem percebendo. Tu já está vivendo na eternidade, oh glória. A morte é só uma passagem. Em Lucas capítulo de número 2, o Espírito disse para o velho Simeão: tu não vai passar pela morte antes de ver a salvação do Senhor. Olha o que o Espírito revelou: tu não vai passar por ela. Ele estava dizendo: tu só passa, tu não permanece na morte, tu só passa por ela e dá um tchauzinho. E por isso o apóstolo Paulo entendeu e disse: agora eu fiquei ousado. A morte, aonde está a tua vitória? A morte, cadê o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Oh, glória. O anjo arrancou Ló, dizendo: sai daí, porque Deus vai destruir esse lugar. O juízo de Deus virá sobre essa terra. A justiça de Deus requererá dos homens toda a injustiça que praticaram desde Adão até o dia da redenção. O juízo de Deus virá sobre a terra. E quando João descreve, João diz: eu vi grande, eu vi pequeno, eu vi poderosos, eu vi escravos e eu vi livre. Todos eles estavam diante do trono de Deus. Mas ele não viu um povo, ele só não viu os cavalos nem o gemido do sangue. No grande trono branco só estava, ele disse, os grandes poderosos, os escravos, os livres, os grandes e os pequenos. Mas os santos, oh glória, os santos estavam escondidos. Por isso o profeta Enoque ainda disse: eu vi o Senhor vindo com as suas santas miríades, de que ninguém se pode contar. E quando ele veio com as suas santas miríades, ele veio para ajudar o mundo, para ajudar os ímpios, para fazer notórias as suas obras ímpias e julgar os arrogantes e orgulhosos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. E Ló é arrancado de dentro de Sodoma. Eu e tu, se Jesus não viesse para arrancar, chamado resgate, até hoje ainda estávamos no mundo desfrutando dos seus prazeres transitórios, que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, disse: vai, meu filho, arranca ele de lá, arranca ela de lá, resgata ele, resgata ela, porque sozinho eles não conseguem sair. Aleluia! Jesus! E o texto de Gênesis 19 diz que quando Ló foi arrancado de dentro de Sodoma, Sodoma e Gomorra foi queimada a fogo. A esposa do Ló, ainda com seu coração voltado para a cidade, olhou para trás, e a Escritura diz que foi convertida em uma estátua de sal. E ali Ló fugiu para as campinas, para as montanhas, para a cidade de Zoar, junto com as suas filhas. E depois de sair de Zoar, eles foram para as montanhas, louvado seja Deus, fugindo. E ali não havia homem nenhum sobre a face da terra, porque elas olharam e disseram: não existe mais ninguém, não há mais homem nenhum. E no tempo antigo, era tido como lei para os homens da antiguidade manter o nome do pai ou do
pai de família dentro das suas gerações. Era uma garantia de vida, era uma garantia de direitos, manter o nome do homem dentro da família. E o texto é bem claro em relatar e não esconder as falhas humanas. Muitos dizem que a Bíblia é um livro de escândalo. Eu já vi ateus, pessoas descrentes incrédulas atribuir isso à Bíblia. Mas a Bíblia é o livro mais autêntico, mais verdadeiro, mais transparente, ou se não eu posso dizer o único livro transparente, verdadeiro, sincero, que não esconde as mazelas humanas, não esconde as facetas, as falhas, as fraquezas, os pecados do homem, a necessidade de arrependimento e um redentor que pode perdoar qualquer tipo de pecado e transgressão. Isso se mostra um livro verdadeiro, vivo e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, nesse texto relata que as filhas do Ló, a mais nova e a mais velha, olhou e disse: agora estamos sozinhos, nosso pai é velho, se ele morrer, nós não vamos suscitar nome ao nosso pai falecido, nós vamos estar desamparadas, porque não há homem na terra. Não é que não havia, ao pensamento delas, de dentro de Sodoma, levou para Zoar e ainda levou para dentro de uma caverna, depois passaram o tempo escondidos. E ali esse pensamento começa a atormentar as suas mentes. Ela é perpétua, o Ló tem relação com o próprio pai, gera um filho, e o nome desse filho dela se chama Amon, e o outro Moab. Moab quer dizer filho do pai. E quando ela coloca o nome do seu filho, filho do pai, ali ela estava declarando, ela não estava honrando o seu filho, ela estava fazendo uma declaração: filho do desespero, filho do caos, filho da destruição, filho da desesperança, filho da perdição, filho do pai. Era uma declaração que ela estava fazendo. Foi um momento do desespero, foi um momento impensado. É um filho gerado no momento de uma loucura, de um caos, de um momento de turbulência. Então, quando ela faz essa declaração, o nome Amon, ou os Amonitas e também os Moabitas, pela lei, eles foram um povo, vou correr um pouco, eles foram um povo que nesse tempo, quando Israel estava no Egito, Israel saiu peregrinando da terra do Egito. A Escritura diz que os Moabitas não permitiram que Israel passasse por dentro das suas terras. A Escritura diz que eles negaram água e pão para Israel e se tornaram inimigos número 1 do povo de Israel. Era um povo que Moisés os amaldiçoou, porque negar pão e água no contexto bíblico do Antigo Oriente não era apenas ser omisso a uma necessidade, era alguém estar declarando ou decretando a morte de alguém, dizendo: morra na sua necessidade, morra no seu deserto, morra na sua falta de pão. E por isso os Amonitas e os Moabitas se tornaram um antecedente, um povo amaldiçoado. E pela maldição da lei, Deus disse: nenhum Moabita, nenhum Amonita entrará no santuário do Senhor até a 10ª geração, perpetuamente. Neemias capítulo número 1, mais uma vez Neemias pregando vai ratificar: nenhum Moabita, nenhum Amonita entrará no santuário do Senhor, pois são malditos até a 10ª geração, perpetuamente. Porém, na Bíblia, quando algumas vezes fala eternamente ou perpetuamente, não quer dizer eterno, quer dizer enquanto aquela geração durar. Então, a Escritura diz que eles não podiam entrar no templo, eles eram inimigo público declarado da nação escolhida, diferente de Israel, que era chamado, que era escolhido. Os Moabitas eram pessoas amaldiçoadas, servia a um Deus moabita chamado de Quemos, um Deus moabita chamado de Quemos. Eles ofereciam seus filhos em sacrifício. Eles acreditavam que Quemos dava poder à guerra, dava vitória nas guerras, fazia eles prosperar. Então eles serviam a Quemos. A Escritura diz em 1 Reis, quando Israel perseguia os Moabitas, o próprio rei de Moab ofereceu o seu próprio filho, que havia de herdar o trono, sobre o muro da cidade
23, que Israel vence e acampa diante de Moabe. Quando o rei de Moabe vê o povo de Israel acampado, e olha que era um povo que vinha do Egito como escravo, não eram treinados em guerra, não tinha poder bélico, não tinha grande exército, mas quando os moabitas olhou para eles, o rei de Moabe tremeu e ficou com medo, dizendo: esse povo vem formando a terra e vai lamber a nossa terra como um boi lambe a grama. Então eles olharam para Israel e temeram, ficaram temerosos. Não era porque eles eram fortes ou tinham exército, mas quando eles olhavam e via a presença de Deus no meio deles, quando eles olhavam e viam que a arca da aliança reluzia, que a glória manifestava dentro daquela tenda, logo o rei de Moabe teme diante do povo de Deus e contrata o profeta, o vidente Balaão, para amaldiçoar. Os moabitas dizem: vamos amaldiçoar esse povo, vamos tornar esse povo maldito. E ali eles contratam Balaão. Balaão não consegue amaldiçoar, Balaão lança a maldição, mas Deus transforma essa maldição em bênção. Você crê nisso? Todo aquele que lançava a maldição, Deus transformava em bênção. Toda vez que Balaão era contratado e pago para amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. Os moabitas vieram sendo inimigo, proibido de entrar no santuário de Deus. Era povo que adorava Deus, tempo, fazer sacrifícios humanos, pessoas totalmente desligadas da aliança e da promessa. Quando a Escritura diz que este povo de Belém de Judá, falta pão em Judá e em Belém, e eles vão peregrinar nas terras de Moabe. Olha só que interessante, eles saíram de Belém de Judá e foram para uma terra maldita, uma terra aonde o reino havia sucumbido, uma terra de desesperança, uma terra de caos, uma terra aonde ninguém queria estar naquele lugar por causa da sua fama e de seus descendentes. A Escritura diz que quando eles peregrinavam, na terra de Moabe, morreu o marido Elimelec, morreu Malom, morreu Quilion, e ficou só Noemi. Diz que eles tomaram esposa, mulheres moabitas, o que era proibido dentro de Israel. Malom e Quilion tomaram mulheres moabitas por esposa, e a Escritura diz que os dois morreram. Também morreu Elimelec, marido da Noemi. E 10 anos eles ficaram dentro de Moabe. Durante 10 anos, tudo que ela teve foi perda numa terra de maldição, porque saiu para peregrinar em uma terra que Deus não mandou. 10 anos se passam. 10 anos depois vem uma notícia: olha, Deus visitou Belém de Judá e a prosperidade chegou lá. Noemi disse: é hora de voltar. O marido já tinha morrido, os 2 filhos, só deixavam as 2 noras e a perda. É hora de voltar, porque Deus visitou o seu povo. E quando elas voltam, Noemi diz: agora é hora de despedir. Vá para a sua casa, o teu povo, os teus deuses, porque eu vou retornar no lugar que eu saí novamente. E ali a Escritura diz que ela chora muito desesperadamente. Uma beija Ofra, beija Ruth, beija a Noemi e diz: vou retornar para os meus termos, para o meu povo moabita, para a minha tradição, para a minha cultura novamente. Mas Ruth olhou para Noemi e disse: eu não volto mais para os deuses dos meus pais. Eu não volto mais para a tradição do meu povo. Eu não retorno mais para a minha antiga vida que eu vivia antes. Eu não volto mais a crer em Deus. Eu não volto mais a oferecer incenso a Deus pagão, que não é Deus coisa nenhuma. Aí a Ruth ainda, a Noemi ainda tenta desanimar ela, dizendo: olha,
eu não tenho mais no ventre nem um filho para te dar como genro, não. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Acabou tudo. Eu vou voltar com uma bem amargurada. Que vim bonita e estou voltando feia. Vim bem e estou voltando mal. Mas ela disse assim, agora o meu interesse não é nos bens nem nas coisas. Ela disse assim, mas agora em diante o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Glória. E nesse momento que ela faz essa declaração, ela está declarando uma conversão, uma mudança de rumo, uma mudança de trajeto, um abandono a Deus pagão e grande se filiando a um Deus verdadeiro. E nesse momento Deus já cantando dos céus e ouvindo a sua conversão, dizendo agora eu quero esse Deus para a minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a obra só ficou no momento que Noemi tinha filho para dar. Ditosa eu parti, então ela tinha bens ainda para oferecer quando chegou dentro de Moabe. Ela era uma mulher próspera ainda quando chegou dentro de Moabe. Então aqui Ofra se apresenta como Judas. Eu só fico até o momento que para mim é conveniente, eu só fico quando tem alguma coisa para me oferecer, eu só fico quando alguma coisa me é oferecida em troca. Já Noemi, já Ruth não, diz assim, não, eu não estou interessado em nada que tu tem, eu só quero o teu Deus, eu só quero uma aliança com ele, eu só quero um compromisso verdadeiro com ele. A Escritura diz que elas voltam, a Escritura diz que ela volta e encontra-se com um homem chamado, louvado seja o nome do Senhor, dentro de Israel agora. Ruth se encontra com Boaz. O horário não permite. Se encontra com Boaz e diz para Boaz, deita nos seus pés e diz: me redime, me redime. Eu preciso ser redimido. Eu preciso ser redimido. Ela declara, deitada nos seus pés, e em praça pública o homem temente a Deus leva a causa perante o juiz, e ainda diz para o outro, seu parente mais forte, assim: redime ela. Ele diz: eu não posso, para mim não vale a pena, redime tu. Ela é redimida, e nesse momento que ela é inserida na linhagem de Israel, observe de que família ela veio, de que povo ela veio, de que descendência ela foi gerada, que cultura ela tinha, oh glória. Agora ela é inserida na aliança por intermédio de Boaz, e assim gerando a Davi, gerando a Jessé, e também gerando a Cristo, uma mulher que não tinha nenhuma probabilidade de ser inserida na aliança divina, mas por uma decisão dela de dizer: eu quero a aliança com o teu Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Deixa eu lhe dizer algo aqui para encerrar. Não há passado tão obscuro que Deus não apague. Não há maldição hereditária adquirida que Deus não possa quebrar aqui agora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Era impossível aquela Moabita, vindo de uma geração. A maldição não era Deus provou ali, que a maldição dela não era genética, era espiritual. Não é a maldição que Deus não quebre. Oh, aleluia. Não tinha nenhuma probabilidade de uma Moabita gerada daquela forma, saíram os seus descendentes de dentro de Sodoma e Gomorra, fazer parte de uma linhagem real do Filho de Deus. Eu resumi o texto porque não dá mais tempo, mas a mensagem é: não há passado tão obscuro que Deus não apague. Não há pecado tão terrível que o sangue carmesim não torne mais alvo do que a neve. Não há maldição que não possa ser quebrada na presença do Senhor. Não há vínculo, ciclo familiar de adoração a deuses pagãos e sacrifício feito a deuses que não é Deus, coisa nenhuma, são demônios disfarçados, que Deus não possa anular aqui e agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E ali ela foi inserida quando não havia probabilidade alguma.
Assim até mesmo o texto fala de uma meretriz chamada Raabe, que casou com Salomão, e de Salomão gerou ali também a descendência do rei Davi. Então, pessoas que não havia nenhuma probabilidade, era impossível, era proibido de entrar no templo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, preparou para eles, preparou para nós um caminho santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer. Meu Deus, eu te agradeço nessa noite, Pai, pela tua palavra, pois não havia probabilidade alguma, não havia chance para nós, não havia, meu Deus, aliança, esperança alguma, mas o Senhor fez cair sobre o teu filho a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre o teu filho os nossos pecados, as nossas enfermidades, levou sobre si, e assim, ó Pai, o Senhor nos resgatou do nosso fútil procedimento de viver, trabalha, subinai, levai a samba, camanto, reinaga, cheia. Meu Deus, é poderoso nessa noite e desfaz a maldição do sangue. Oh, glória! Deus faz a maldição no sangue. Deus desfaz a maldição no sangue em nome de Jesus Cristo, diz o Senhor nessa noite. Meu Deus é poderoso, aleluia, para quebrar nessa noite todo o ciclo de maldição em nome de Jesus Cristo, e nos inserir na sua aliança de bênção, de libertação, de vida nova, de vida nova, em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo.